Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Finalmente voltei a ser relacionada depois de 2 vídeos aí como desfalque. Eu estava à disposição do departamento médico da S1 Live. Ainda não fui liberada para atuar 90 minutos, porque eu não estou 100%. Mas o professor já me liberou esses 8, 15 minutinhos aqui de conversa com vocês, para que a gente possa ir retomando o ritmo de jogo, recuperando a confiança, né? Fazendo todo aquele processo que vocês já sabem. E também, como eu não sou boba nem nada, eu gosto muito de aproveitar as oportunidades que me são cedidas, separei só pauta maravilhosa para vocês, tá? Temos aí o último capítulo da novela por Nicolás de la Cruz. Temos também um acordo crucial para o avanço das negociações com Léo Ortiz, para que o Flamengo consiga cumprir o seu objetivo de anunciá-lo antes do Natal, né? É com essa base que o Flamengo tem trabalhado. Tem aí o Arrascaeta dando a sua opinião, fazendo a sua análise sobre a contratação do Flamengo, do seu conterrâneo, companheiro de seleção uruguaia pelo Flamengo. Temos também, como nem tudo são flores, e não dá só para falar de acordos aqui, porque o mercado da bola não é tão simples assim, temos também algumas novelas que prometem se estender um pouquinho mais, ganhar aí algumas novas temporadas. A novela pelo Alexandro, que o Flamengo ganhou um concorrente nacional aí nesse interesse pelo lateral esquerdo, e também a novela por Scarpa, porque o Flamengo planeja até envolver aí um jogador do atual elenco para, quem sabe, conseguir um desfecho positivo nessa contratação desse jogador, que é um namoro antigo do Flamengo e que também tem o aval do Tite. Então só separei coisa boa, já coloca o seu terno, seu vestido longo, seu salto alto, seu sapato social, maquiagem, faça sua barba, o perfume, porque o vídeo de hoje merece. E o meu retorno também merece, não só isso tudo, mais um like e compartilhamento também, né? Já chega lá no WhatsApp avisando, Zayat chegou, tem coisa boa lá no vídeo dela, então corre para acompanhar, porque a gente conta com vocês para que o nosso trabalho atinja cada vez mais pessoas. Então, vamos começar logo falando de Nicolás de la Cruz, porque hoje as primeiras notícias do dia já eram bem empolgantes em relação a esse tema, a esse jogador, né? Primeiro sobre a reunião entre Marcos Braz e o agente do jogador, o Paco Casal, lá em Montevidéu, né? O Marcos Braz que desembarcou por lá ontem mesmo para justamente se reunir e fazer esse encontro presencial, e foi uma reunião extremamente positiva, tá? Ela foi fundamental para preencher algumas lacunas, corrigir aí e dar uma solução para alguns embrólios que ainda travavam essa retinha final de negociação. E aí essa reunião foi super positiva, o clima era de otimismo total, tanto que algumas horinhas depois de ficarmos cientes aí sobre a avaliação dessa reunião, o jornalista argentino Germán García Grova, que é uma referência da mídia esportiva argentina, lá ele trabalha para o TIC Sports da Argentina, também um dos maiores sites, cravou, deu como certo o acordo entre Nicolás de la Cruz e Flamengo, inclusive como assinado já esse acordo entre as partes. Pouco depois também o jornalista Vene Casagrande informou que o marketing do Flamengo já inclusive trabalha no anúncio oficial do jogador, né? O Flamengo tem como meta, tem como objetivo anunciá-lo antes do Natal, então até por isso correu contra o tempo, fez questão de se reunir presencialmente, de fazer tudo aquilo que era necessário para costurar essas arestas finais e selar essa negociação. Tanto que a mídia argentina, ela já dá inclusive assim, matérias e tons de adeus mesmo, sabe? Já colocando o Nicolás de la Cruz como passado na história do futebol argentino. Eles falam muito sobre o tempo que ele defendeu o River, o que ele construiu no River, como o River pode trabalhar no mercado ou com as suas opções para suprir a ausência do jogador, que a grande parte da mídia também trata como o melhor do futebol sul-americano. Então, assim, lá na Argentina o clima já é realmente de um adeus, de uma página passada, já tratando como jogador do Flamengo. Então agora é só a gente observar esses detalhezinhos mesmo, esses últimos passinhos aí para a oficialização da chegada de Nicolás de la Cruz pelo valor da multa, né? A gente bem sabe que esse valor aí envolvendo ele era mesmo 16 milhões de dólares, cerca ali de 80 milhões de reais. E aí quem também avaliou essa contratação, quem falou sobre ela para a ESPN uruguaia foi o Georgian de Arrascaeta, né? O jogador que voltou para o Uruguai, está lá se preparando inclusive para o seu casório, que é dia 29 de dezembro. Ele falou um pouquinho sobre essa contratação. Ele falou, cara, que gosta de jogar com os melhores jogadores,
que não precisa falar do nível, né, do De La Cruz, que todo mundo sabe, que ele inclusive vive um bom momento. Ele até revelou que eles conversaram por um tempo durante essas negociações. Eu trouxe até aqui a aspa para a gente poder avaliar. Ó. Abre aspas. Conversamos, eu e De La Cruz, né? Mais que tudo, alguns dias sobre o que pode acontecer. Vamos esperar para ver o que acontece. Todos nós sabemos que tipo de jogador é o De La Cruz, então espero que possamos tê-lo no Flamengo. Quero sempre jogar com os melhores jogadores, e De La Cruz está em um grande momento, opinou de Arrascaeta. Então, se depende da aprovação da Arrascaeta, De La Cruz já pode treinar com a galera no dia 8 de janeiro mesmo. Já são companheiros, já se conhecem bem de seleção uruguaia, e agora tem tudo para formar uma dupla e tanto aí no meio de campo do Flamengo, tá? Porque para mim só do nível legal. A outra boa notícia, já trazendo as boas notícias desse vídeo de uma vez, é sobre Léo Ortiz, né? A gente sabe que Flamengo e Léo Ortiz já estavam encaminhados há um tempo, inclusive o zagueiro foi uma peça-chave importante nesses últimos dias aí de conversas, de tratativas envolvendo Flamengo e Bragantino, né? Porque os clubes estavam no imbróglio aí em relação aos valores. O Flamengo tinha ofertado um valor com base na primeira pedida que o Bragantino tinha dado. Logo depois o Bragantino acabou aumentando a pedida pelo Léo Ortiz. E aí o Flamengo achou alta demais, ficou esse vai, não vai, esse imbróglio, essa complicação. E o Léo Ortiz assumiu, chamou a responsa, mesmo de férias com a família nos Estados Unidos, ele ligou, fez questão de participar por telefone de reuniões, reforçando o seu interesse de atuar, o seu desejo de atuar no Flamengo. Então já estava tudo alinhado com o Léo Ortiz, os representantes, e o que faltava já não falta mais. Pelo menos é o que afirma o jornalista Júlio Miguel Neto, né? O comunicador aí responsável por cobrir o Flamengo, trazer algumas notícias de Flamengo, nosso companheiro de profissão, cravou que Flamengo e Bragantino chegaram, enfim, a um acordo aí de valores por Léo Ortiz. Não foi revelado o valor, mas os clubes já estão alinhados numa base, já chegaram a um comum acordo e também tudo se encaminha para que o Flamengo consiga oficializá-lo, anunciá-lo antes do Natal, porque o que faltava já não está faltando mais. Então também já está numa retinha final aí nas últimas emoções daquilo que envolve Léo Ortiz e Flamengo. Também deve ser mais um jogador a pintar na Gávea e também deve estar à disposição do Tite já para o primeiro dia, né? Para o dia da reapresentação no Rio do Urubu, que é no dia 8 de janeiro. E aí agora, dito tudo isso, falado das coisas boas, passaremos aí para as duas pautas finais do vídeo, que são as novelas que podem acabar se estendendo por um prazinho a mais. A primeira envolvendo a Alexandre. A gente sabe que a lateral esquerda é uma das prioridades do Flamengo, né? Só tem o Ayrton Lucas de origem mesmo dessa posição, porque o Felipe Luiz se aposentou, então o Flamengo realmente tem que ir no mercado atrás de um investimento lateral esquerdo e mira no Alexandre. Então, o que antes estava um caminho aberto para o Flamengo negociar com a Juventus, que é a detentora dos direitos do Alexandre, e é com quem o Alexandre tem contrato, vínculo até dezembro de 2024, agora já não está tão livre assim. O Flamengo ganhou a concorrência do Internacional. Tá? A mídia italiana, inclusive, diz que o Inter entrou forte na briga, que não vai ser uma batalha fácil aí para o vencedor, seja Flamengo ou Internacional ou qualquer outro clube que também queira entrar nessa briga. Pelo menos é assim que a mídia italiana tem tratado esse interesse aí no regresso do Alexandre, né? Então eles falaram, a notícia inicial foi dada pelo Mirko Di Natale. Meu italiano é horrível, prometo que eu vou melhorar para vocês, mas no bom português é Mirko Di Natale, que confirmou nessa sexta-feira que o Inter é realmente um interessado e veio forte para a briga pelo Alexandre. Tá? A mídia italiana, no geral, também já tem trabalhado com dois grandes clubes brasileiros, que é Flamengo e Internacional. Inclusive o Flamengo estava negociando ali com a Juventus, conversando com a Juventus, de acordo com a mídia italiana, para tentar antecipar a vinda do Alexandre. Porque como ele tem vínculo com a Juventus até o final de 2024, ele fica livre para assinar pré-contrato só em junho. E aí a ideia do Flamengo já era conversando e vendo o sinal da Juventus se existia a possibilidade de liberá-lo em janeiro, e a Juventus sinalizava para um sim, né? Tipo, sim, até porque ela não ia arcar com o salário dele, por exemplo. Então era interessante para a Juventus.
Mas agora com a concorrência do Inter, a gente tem que observar aí como que o Flamengo vai reagir. Se o Flamengo vai insistir nesse jogador, se o Flamengo tem um plano B por essa posição, se vai buscar um outro, não vai ficar batendo na mesma tecla, como que vai ser, né? A gente sabe que o Flamengo normalmente quando ele mira no jogador, ele insiste e fica em cima dele. Mas a gente não sabe como que vai ser essa busca pelo lateral esquerdo, né? Se vai insistir no Alexandre ou se vai para o outro. Eu nem sei o que vocês acham melhor também. Se o Flamengo deve insistir no Alexandre, porque ele realmente é acima da média e sobraria no Brasil, ou se, cara, mire em outro, talvez mais jovem até, né? O Alexandre também sofreu com lesão na última temporada, alguém que não tenha um quadro de lesão, não sei qual a preferência de vocês. Mas vamos observar aí como que o Flamengo vai reagir a essa concorrência nacional pelo jogador. E por fim, falaremos aqui do Scarpa, né? Porque hoje, para quem não acompanhou o vídeo de hoje, das 7 horas da manhã, do Jonas Stelman, meu parceiraço, meu substituto imediato, inclusive, que me honrou com maestria, com uma qualidade tremenda nesses 2 dias em que eu tive que me ausentar. Ele deu mais informações, ele trouxe mais informações, né, até alguns esclarecimentos sobre esse interesse do Flamengo no Scarpa. Então, quem ainda não acompanhou, corre lá que tem tudo muito detalhadinho, muito específico e de muita qualidade. Mas o Júlio Miguel Neto também, inclusive o nosso parceiraço, ele divulgou há pouco, agora já na tarde dessa sexta-feira, que, bom, como o Flamengo tem o seu orçamento, boa parte do seu orçamento já comprometida com as vindas de De La Cruz, Léo Ortiz e um lateral esquerdo, a ideia é que o Flamengo consiga facilitar as outras negociações para as outras posições, né, que também exigem carência. O Tite tinha identificado há pouco uma recente que era da ponta direita, seja porque ele vai utilizar o Everton Ribeiro na meia ou porque o Flamengo não vai conseguir renovar com o Everton Ribeiro. Então o Tite identificou essa carência na ponta direita e o Flamengo foi no mercado para procurar, até que o Flamengo encontrou o Scarpa. Encontrou não, né? Porque o Flamengo já namorava o Scarpa algumas vezes para essa posição do lado direito. E aí, como esse orçamento, parte dele já está comprometida, o Júlio Miguel Neto trouxe a intenção do Flamengo de envolver o Matheus Cunha nessa negociação. Até porque o Nottingham Forest, que é o clube que detém os direitos do Scarpa, né? Ele está emprestado ao Olympiacos da Grécia, mas ele pertence ao Nottingham Forest, já tinha tentado a contratação do Matheus Cunha na última janela, mas aí não conseguiu, foi sem sucesso. E agora, como o Flamengo vê o Matheus Cunha como uma peça negociável, tanto o Matheus Cunha quanto o Santos, porque o titular é o Rossi, a probabilidade é que o Flamengo acabe envolvendo o Matheus Cunha nessa negociação. Então, vendo se o Nottingham Forest ainda tem interesse no jogador, para tentar facilitar o caminho nessa disputa pelo Scarpa, né? Porque ele não interessa só o Flamengo, ele interessa outros clubes do Brasil também. E aí é outro jogador que eu quero saber da opinião de vocês. Se vocês acham que vale muito a pena mesmo, que supriria essa carência do lado direito, ou se vale a pena investir em outro jogador, buscar uma outra oportunidade de mercado. Não sei qual é a avaliação de vocês também em relação ao Scarpa, mas deixa aqui que a gente vai acompanhando. E aí qualquer outra notícia, seja importante, se for importante, abriremos um vídeo aqui de última hora. Senão vocês podem acompanhar amanhã às 7 horas da manhã com o Jonas Stelman. Como eu disse, já tem coisa sobre o Scarpa lá, para quem não acompanhou hoje. Amanhã, com certeza, ele vai trazer mais novidades sobre o caso também e outros. E também temos lives diárias às 11 horas da manhã. Ah, mas sábado e domingo também? Também. Então amanhã, se vocês quiserem acompanhar, 11 horas da manhã, live aqui no canal. Mas antes, 7 horas da manhã, o Jonas Stelman. E à noite, eu venho também, porque é assim que eu recupero meu ritmo de jogo. Então vocês continuem aqui com a gente para que vocês continuem também super bem informados sobre o Flamengo. E conto com a presença de vocês amanhã, no mesmo horário e nesse mesmo canal.